Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, boa noite a você que está em casa. Hoje, quinta-feira, mais um programa Cristo a Verdade que Liberta chegando até você. Nas minhas mãos, a bandeira do Brasil. Somos brasileiros, somos homens e mulheres que acreditam na nação. Cremos que este país é um país abençoado por Deus. No dia de ontem, iniciamos a grande convenção nacional em Brasília, Distrito Federal. E sabe qual é um dos compromissos que a Casa da Bênção tem? Orar pelo Brasil, orar pela nação e profetizar sobre ela tempos de cura, tempos de avivamento, tempos de milagres. O nosso fundador, presidente Doriel de Oliveira, hoje em memória, é um dos homens que mais orou pelo avivamento na nação brasileira. Um homem que sempre creu e todas as vezes que conversávamos com ele, ele sempre decretava: o Brasil é a terra do avivamento. Por isso, nesses dias de convenção, aqui em Brasília, estamos orando por esta nação. Estamos clamando a Deus por esse povo tão querido, mas muitos deles escravos, muitos deles oprimidos. Mas o poder de Deus tem sido real e nós ainda cremos e ainda continuaremos a crer no que Deus tem a fazer nesta nação tão maravilhosa. Mas ainda neste ambiente de sobrenatural, nesse ambiente que estamos de convenção nacional, não podemos deixar de continuar falando sobre o que Deus faz na vida do homem e na vida da mulher que busca por Ele. Nós vamos trazer aqui hoje a história, que já trouxemos aqui outras vezes, é a história do Luiz Carlos. Ele é lá do estado de São Paulo e esse homem foi um homem escravo, escravo das drogas, escravo da bebida, escravo dos demônios, envolvido com espíritos de feitiçaria, com a vida travada, com a vida acorrentada, tomado por pensamentos e envolvidos com espíritos que tentaram o levar ao suicídio. A história desse homem é o retrato fiel daquilo que Deus faz. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Luiz Carlos conheceu este Filho, Jesus, a verdade que liberta. E a história de fé dele vai nos mostrar até onde o poder de Deus é capaz de ir na transformação da vida de um ser humano. A partir de agora, a história de fé do Luiz Carlos. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Eu conheci Jesus no ano de 96, envolvido com um vício de droga, né? Viciado em maconha, cheirava cocaína. E eu vivia muito em prostíbulo, né? Era muito mulherengo. Eu era envolvido com macumbaria, né? Trabalhei bastante tempo na Aí a gente fazia esse trabalho nas matas, nas cachoeiras, mas a gente não tinha entendimento, sentava junto com os membros desta religião a tomar cachaça junto, quando até mesmo o Zé Pilintra se manifestava incorporado, e ali fazia os pedidos que a gente tinha que fazer. Quando eu cheguei em Mogi, eu fui para um centro e não me adaptei nesse lugar que eu estava. E eu comecei a rodar as noites, pagode, centro de prostituição. E a minha vida era quinta, sexta, sábado, domingo, bebendo, cheirando e me prostituindo. Até eu conhecer essa Cristina, que hoje é minha esposa. Então, nesse tempo que nós estávamos
eles dizem lá, né, que nós estava fazendo cabeça, né, para o guia poder trabalhar de uma forma mais ampla. E o meu guia, na época, era o 7 Estrela, que era da mata, e a gente fazia muito trabalho em mata, junto com o pessoal do centro. E dentro do meu entendimento, eu achava que estava fazendo coisa boa, mas depois a gente entende que não é bem por aí. E um dia eu falei que não ia mais, que eu queria sair, que eu queria parar, e esse guia falou que ia me matar. E nesse intervalo todo, a gente foi pulando, tentando encontrar uma paz dentro do coração que não tinha. E nesse intervalo que eu estava morando aqui, eu estava num baile de carnaval, ainda no ano de 96, e eu conheci a minha esposa, que é minha esposa hoje, a Cristina, e no segundo dia de carnaval. Nesse segundo dia de carnaval, aqui num baile aqui em Mogi das Cruzes, eu tinha cheirado cocaína a tarde inteira e bebendo cachaça, cerveja, num bar lá perto de onde eu morava. E ali, uma paixão à primeira vista, e depois começamos a nos encontrar. E fui cair onde? Dentro da casa de crente. Uma pessoa que odiava crente, e ela começou a me convidar para ir para a igreja, mas eu ia de vez em quando. Lá tinha um muro pequenininho, era uma igreja pequena, e eu quebrei o muro da igreja, onde eu escondia os baseados, cigarro de maconha. Eu entrava, assistia o culto, quando eu saía, pegava o meu baseado e ia para a estrada, fumando baseado. Até quando eu conheci uma mulher chamada Pastora Santa, da nossa igreja, que está em memória, que eu chamo ela carinhosamente até hoje de mãezinha, que foi a que me conduziu realmente para Jesus. Eu estava andando numa avenida principal aqui de Mogi, perto lá do Mogi Moderno, onde liga Mogi Bertioga, e eu encontrei essa mulher. Ela simplesmente olhou para mim no meio da rua, 1h da tarde, eu já tinha tomado umas cachaças. Ela apontou o dedo para mim e disse assim: Deus vai te pegar, Deus vai mudar a sua história. Deus vai fazer de você um grande pregador da palavra, e você não vai mais precisar se humilhar para ninguém. Eu ri dela. Eu não gostava de crente. Eu ri dela e falei assim: a senhora está louca da cabeça, a senhora nem me conhece para falar isso. E ela me disse novamente: Deus vai mudar a sua história. Deus te trouxe aqui, nessa cidade, para mudar a tua história. Você não vai ser mais o mesmo. E ela foi-se embora. E aquilo ficou martelando na minha alma, no meu coração. Eu já estava indo para a igreja, praticando coisas que não devia, namorando, e aquilo ficou ardendo na minha alma. Até que um dia minha sogra falou para mim assim: Carlos, vamos para a igreja, ter uma festividade lá. Eu falei assim: não, eu vou sair daqui a pouco e com a sua filha. Não, vamos também. Eu fui. Eu cheguei lá numa festividade. Quem que estava ministrando a palavra? Essa mulher, Pastora Santa. E de repente, eu não enxerguei mais ninguém na igreja. Eu enxerguei somente aquela mulher naquele púlpito, falando como se estivesse falando somente para mim. Ali ela falou a minha vida num todo. Desde a morte da minha mãe no Vale do Paraíba, desde os guias que eu servia, ela falou a minha vida num todo. E aquilo me impactou muito. E dentro do meu coração eu dizia assim: eu não quero saber de ser crente não, crente é tudo fofoqueiro. Foram falar da minha vida para essa mulher. Mas eu não tinha entendimento, na época, que não era alguém que foi fofocar, mas sim
que o Espírito de Deus estava revelando a ela a minha vida e que realmente Deus queria mudar a minha vida. E quando ela fez o apelo, quem que gostaria naquela noite receber Jesus, eu queria muito. De verdade, meu coração ardia, mas eu não tinha força para levantar do banco. Algo me segurou, amarrava minhas mãos e meus pés. E novamente ela começou a perguntar. E eu me lembro quando ela fez uma oração. E nessa oração eu não me lembro o teor da oração. Eu só me lembro que quando eu me dei por mim, eu estava lá na frente do altar, com os dois joelhos cravados no chão, com as duas mãos levantadas para o céu, dizendo: eu preciso de Jesus. Eu quero esse Jesus. E eu me lembro, meu pastor, naquele tempo que eu falava muita gíria, eu fiz uma oração, do meu jeito. E eu falei assim: aí é o seguinte, Deus, o negócio é o seguinte, se você é esse Deus dos crentes mesmo aí, que faz, acontece, muda a história, eu não aguento mais a minha vida. Você tem 30 dias para mudar a minha vida. Se você mudar a minha vida, aonde eu for, eu vou falar o que você fez na minha vida. E eu saí daí daquela noite, eu não peguei meu cigarro de maconha, ficou no muro. E fui para minha casa, a casa da minha tia chorando. E na casa da minha tia, minhas primas vão servir a Jesus já. E eu não queria saber. E eu cheguei lá e falei para minha tia: tia, eu recebi Jesus hoje, eu vou mudar. Isso foi no mês de fevereiro que eu conheci minha esposa. Passou março, abril. Em maio eu tentei o suicídio. Meu primeiro tentativa de suicídio. Eu morava na descida do morro, perto da estrada que liga Mogi Bertioga. E eu, naquela tarde, eu tinha fumado muita maconha e uma voz falou no meu ouvido: você não vale nada. Desce e se joga na frente do carro. E eu fiz, só que não deu certo. Aí, uma semana depois, eu tentei de novo. A voz disse para mim assim: você não vale nada, Deus não vai fazer na sua vida. E eu entrei na frente de um caminhão. O caminhoneiro desceu, um homem muito grande. E quando eu olhei para ele assim, eu vi 4 guias no pescoço dele, eu reconheci as guias. Ele era do e ele tinha guia. Ele olhou para mim assim e falou assim: rapaz, você quer acabar com a minha vida? Você acaba com a sua e acaba com a minha? Vai para a igreja dos crentes. Lá você vai encontrar a solução. E a partir dali eu falei assim: não vou me esforçar. Quando deu 60 dias eu não fumava mais maconha. Eu peguei nojo. Com 90 dias eu peguei nojo de cocaína. Eu ficou um pouquinho mais difícil, foi a cerveja, que eu ia muito para pagode, comecei a parar de ir. E o cigarro, fumava 3 maços de cigarro por dia. E começou essa batalha. Aí foi devagarzinho, larguei da cerveja, parei com o cigarro. E eu falei assim: agora está na hora de eu me batizar. Porque se não tivesse acontecido isso, das duas, uma, ou eu estaria preso ou estaria morto. Eu vivi em favela, no meio de bandidos, buscando droga, no meio das bagunças, se envolvendo com mulher casada, que tinha marido preso, que jurou de morte, e vai por aí afora. E Deus fez uma grande obra. E praticamente com 6 meses eu estava liberto por completo, para a glória de Deus. E depois disso, a mesma igreja que eu praticamente me converti, eu pastoreei ela. Levantamos a igreja para a glória de Deus, e dali saiu o terreno que hoje é a igreja própria lá do quilômetro 6. E Deus começou a trabalhar na minha vida também, mudar a minha história. Existimos desde 1964.
e há 54 anos nos reunimos anualmente em Brasília para um tempo de comunhão, oração e ministração dos segredos que estão no coração de Deus. Alinhamento, direção e comando para um corpo formado por milhares. Bispos, superintendentes, missionários, pastores, obreiros e obreiras dos 4 cantos da nação brasileira se encontram aqui. E na pessoa do seu presidente, Apóstolo Jair de Oliveira, recebemos suporte e cobertura espiritual para prosseguirmos no cumprimento da nossa missão. A cada ano, o nível da nossa convenção nacional cresce. Nos assustamos com tudo aquilo que o dono desta obra tem nos proporcionado. Ano após ano, temos sido preparados para a grande colheita prometida pelo Senhor. E em 2022 não será diferente. De 20 a 23 de julho, a maior de todas as convenções. Em todo tempo, jejum e oração. Na Catedral da Bênção, Taguatinga Sul, Distrito Federal. Preletores, Apóstolo Jair de Oliveira, Bispos Daniel Oliveira, Jaime Caieiro, Wilson Ribeiro, Paulo Ribeiro, Bispo Palarone, Missionária Ruth, convidados especiais, Apóstolo João Neto e Missionário Paulo Canuto. Milhares de líderes estarão conosco e você não pode ficar de fora. Faça agora mesmo sua inscrição e participe. Ventos de avivamento estão soprando sobre a Casa da Bênção. Shalom, graça e paz. Aqui quem fala é o apóstolo João Neto Gomes Freire, aqui do estado do Espírito Santo. Tenho a honra de ser convidado do apóstolo Jair de Oliveira, com a confiança de todos os líderes nacional da Casa da Bênção, para estar junto com vocês por ocasião da convenção anual da Convenção da Casa da Bênção, dos dias 20 de julho a 23 de julho, aí em Brasília. Será um tempo precioso, será um tempo profético. Deus abençoe a todos, um abraço e até lá. Bom, seguimos trazendo para você de casa mais um bloco, alguns momentos, alguns flashes das nossas convenções passadas. Estamos em ambiente de convenção nacional, está acontecendo nesse momento em Brasília mais um encontro nacional da Igreja Casa da Bênção e você fica aí com mais alguns flashes daquilo que tem sido as nossas convenções anteriores. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte, você pode cantar. E agora? Se as trevas saírem, eu ganho poder. Eu ganho poder de autoridade, porque uma hora que a fé é ativada, a promessa é ativada, quando o Espírito ativa a promessa, as evidências se manifestam, as evidências acontecem. Se você entender que há dentro de você uma autoridade para expulsar demônio, você entenderia que o demônio nunca te faria sombra, você sempre seria sombra para ele, pavor para ele, porque você tem autoridade para expulsar demônio em qualquer momento da sua vida, quando as trevas forem tiradas da sua vida. Aí Jesus falou assim,
Aleluia. Não vos alegreis, porque vos sujeitem os espíritos. Espírito aqui em letra minúscula, ponto e vírgula. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no céu. Aleluia. Ei, Pedrão, não fica alegre porque a Pombagira saiu, Ogum de Ronda saiu, o Oxóssi saiu, o Baluaê saiu, Sultão das Matas saiu. Não fique alegre não, Pedrão. Você tem uma outra alegria, Pedrão. Alegra porque você tem o nome escrito no livro da vida. O seu nome está lá, e nenhum escorpião e nenhuma serpente vai tirar o seu nome de lá. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa sua igreja está. Tu és o Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Outro igual não há. Eu quero ouvir você assim, ó. Isso é bem. E eu trago agora mais uma vez apóstolo Jair de Oliveira. Ele traz a revelação da palavra de Deus para o seu coração. Palavra esta ministrada numa de nossas convenções aqui em Brasília. Seja alimentado pela palavra de Deus. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Nós já tivemos aqui uma mensagem ilustrada e eu quero caminhar nesta mesma linha. A vida cristã, a vida ministerial, sem nenhuma dúvida, sem que nós tivéssemos feito a opção, nós estamos em uma batalha, em uma guerra, por uma razão muito simples. Quando nós olhamos Colossenses, capítulo 1, e o versículo de número 12, nós vamos encontrar a seguinte escritura: que o Senhor Jesus nos resgatou, estourou um cativeiro, quebrou grilhões, quebrou cadeias de vícios, de religiosidade, de tradicionalismo, de feitiçaria, de pecados, vícios. Ele rompeu, Ele nos libertou e fez mais do que isso, nos transportou do reino de trevas para o reino do seu Filho, do seu amor. Satanás nos perdeu. Aleluia! Mas meu irmão e minha irmã, ele luta ferozmente para tentar reaver os seus ex-cativos, com certeza absoluta, com armas, com estratégias, conforme nós vimos aqui na encenação, com muitas artimanhas. No entretanto, nós precisamos ter consciência que Satanás é derrotado. Colossenses 2,15, coloque aqui por favor. Está decretado nesse texto a derrota por completo do nosso inimigo. Olha o que diz Colossenses 2,15.
diz que o Senhor despojou. O Senhor tirou toda a armadura que o Valentim mantinha. E o Senhor, além de despojar, derrotar, triunfou sobre ele, ou eles, e os expôs publicamente. Os irmãos sabem que os reis na Idade Média, na Idade Antiga, quando iam para uma guerra, para uma peleja, e ganhava a guerra, ganhava a peleja, o rei derrotado, com as suas autoridades, eram conduzidas em um verdadeiro desfile. E o rei vencedor tinha toda a alegria de colocar publicamente os seus inimigos, os seus adversários, derrotado. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 15, ele está dizendo exatamente isso. O Senhor Jesus, aleluia, venceu, despojou principados e potestades e os expôs à vergonha pública. Então, querido irmão, querida irmã, ele é o inimigo derrotado. Efésios capítulo 1 e o verso de número 22 nos dá a nossa posição hoje. Onde estamos espiritualmente falando? Fisicamente nós estamos aqui na América Latina, no Brasil, em Brasília, em Taguatinga Sul, assentado aqui nesses bancos, nessas cadeiras. Fisicamente nós estamos aqui. Porém, espiritualmente falando, eu e você estamos numa outra posição, numa posição superior, numa posição elevada, porque nós morremos com Ele na semelhança de sua morte. Nós fomos sepultados com Ele na simbologia do batismo. Nós ressuscitamos com Ele simbolicamente na ressurreição de Jesus. E quando Ele ascendeu aos céus, nós ascendemos, subimos com Ele. E estamos assentados, espiritualmente falando, com o Senhor Jesus, nas regiões celestes, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, acima de todo principado, de toda potestade e de todo nome que se nomeia. Esta é a nossa posição. Não olhe de baixo para cima, olha para cá. Quando você olha de baixo para cima, você tem uma percepção equivocada do tamanho dos obstáculos, do tamanho dos problemas. Quando você chega diante de um edifício de 30 andares e olha desde a base até o último andar, você diz: que coisa monumental, que prédio enorme, que prédio grande. Você sente diminuto, porque você está olhando na perspectiva de baixo para cima. Mas quando você pega uma aeronave
e você sobrevoa 5.000 metros de altura e olha para aquele mesmo prédio que parecia gigantesco, agora você olha de cima para baixo, você vai vê-lo do tamanho de uma caixa de fósforo. Estou falando de alguma coisa de 30, 40 metros de altura. Estamos assentados com Ele. Somos o seu corpo. Ele é o cabeça. Nós somos membros do seu corpo. Ressuscitamos com Ele, ascendemos com Ele, assentamos com Ele, estamos nele, Ele está em nós. Aleluia! Indivisivelmente, inseparavelmente. Não tem principado, não tem potestade, não tem poder do inferno que possa resistir um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Quem está sentado com Ele nas regiões celestes? Só quem está, faz um barulho maior. Não olha o tamanho do gigante. Não se impressione com o tamanho do desafio. Não se impressione com o tamanho do obstáculo. Nós estamos nele, acima de todo o poder do mal, e por isso somos mais que vencedores. Bom, e agora também Bispo Antônio Carlos Palaroni. Extraímos mais um trecho de uma de suas mensagens que foram ministradas ali em Brasília, na nossa Convenção Nacional. Fique agora com a parte da mensagem do Bispo Palaroni. Uma palavra certa chegando aos seus ouvidos num tempo de incertezas. Ouça o que o Bispo Palaroni tem a lhe dizer. O que é andar no sobrenatural? Nesse tempo de pandemia nós lidamos com o crescimento do consumo de álcool, por exemplo. As pessoas tomaram muito mais bebida alcoólica nesse tempo de pandemia, em casa, pelo delivery,
do que quando estavam livres nas ruas para beber. Hoje já se fala num crescimento de mais de 100%. Houve um crescimento. Houve um crescimento de espancamento, o famoso feminicídio. Hoje, a cada 2 dias, morre uma mulher no Brasil morta por um homem. As drogas cresceram assustadoramente. As pessoas se tornaram deprimidas. As pessoas se tornaram tristes. Mas nada disso me assombra. Nada disso me chamou a atenção. Porque é o que nós esperamos do mundo. Mas sabe o que me assombrou? Isto sim me assombrou. Isto sim me preocupou. Foi quando a maioria de nós acreditávamos que quando iniciasse a desflexibilização, algo parecido com isso. A abertura, pronto. Quando fosse feita a abertura da flexibilização, os pastores, muitos amigos da gente diziam: o povo vai correr para dentro da igreja. Vai ser difícil segurar o povo está com sede. Nossa, como é que nós vamos fazer? Vai ter que fazer fila, não sei quantos cultos, não sei isso, não sei aquilo. O povo está faminto, o povo que está doido para voltar para a igreja. O povo não sei o que, o povo não sei o que, o povo não sei o que. Olha, vai ser uma coisa, não sei como é que vamos controlar o povo. Até hoje só voltou 60%. Para ser muito otimista, voltou 60%. Sabe o que isso significa? 40% pelo menos saíram do sobrenatural, voltaram para o natural, porque acreditaram na mensagem do mundo. Isto é o que me assustou. Isto é o que me assustou, como disse o bispo Wilson agora há pouco. Quando vier o Filho do Homem, porventura vai encontrar fé na terra? Quando ele fala de encontrar fé na terra, ele não está falando de fé no mundo, porque o mundo não tem fé nele mesmo. Quando ele fala em encontrar fé na terra, ele está falando da igreja. Quando o Filho do Homem voltar, vai haver fé aqui dentro? Não é no mundo. Ele não lida com o mundo, ele lida com o seu reino. Mas os impactos, as pressões, as adversidades serão tamanhas que a mensagem do mundo, que gera pavor, medo, insegurança, em algum momento ela vai se sobrepor à mensagem de segurança de Cristo. Então é quando as pessoas começam a abandonar o sobrenatural e vão para o natural. O texto que lemos então destaca algumas coisas interessantes envolvendo Jesus, os discípulos de Pedro. A Bíblia fala que eles estão atravessando o mar e sobrevém uma tempestade, e o barco é açoitado pelas ondas do mar. Isso acontece com eles pela segunda vez. Na primeira vez, Jesus estava dentro do barco. O barco também estava sendo açoitado pela tempestade. E ali houve um clamor de emergência: Senhor, socorre-nos. E Jesus então logo levantou do seu sono, levantou a sua mão
deu um brado, o vento parou, o mar acalmou e houve grande bonança. Mas esta segunda experiência que eles estão tendo, Jesus não estava presente no barco. Jesus não estava presente no barco. Jesus havia ficado na praia atendendo algumas pessoas, depois subiu para o monte para orar, e agora é madrugada quando ele decide voltar. E quando ele volta, o barco não está lá no ancoradouro. O vento, as ondas havia tomado o barco e levado para dentro do mar. Esse é o primeiro ponto interessante. Na primeira experiência, Jesus estava presente. Na segunda, Jesus não estava presente. Segunda coisa interessante nesse texto, irmãos, que foi Jesus quem enviou eles para dentro do barco. Ele os obrigou a entrar para dentro do barco. Eu costumo dizer que a maioria dos problemas, das adversidades que nós enfrentamos, somos nós mesmos que criamos, porque fazemos as coisas como deveria ser feito. Mas agora que foi Jesus quem disse: vamos para o barco. Não vamos, vai. Senhor, vamos. Não, fica aqui, vai todo mundo para dentro do barco. Nós temos que atravessar o mar. E eles então foram obrigados a entrar para dentro daquele barco. Mas olha bem, mesmo sendo obrigados a entrar dentro daquele barco, mesmo sendo enviados por Jesus para estarem dentro daquele barco, mesmo assim eles necessitaram de uma ação sobrenatural. Você sabe qual é o grande problema que nós temos? É que nós entendemos que porque foi Jesus quem disse, foi Jesus quem enviou, foi Jesus quem mandou, foi Jesus que me deu a revelação disso, foi Jesus. Aí quando a gente entra no projeto, apóstolo, coloca o pé na estrada e começa a jornada para a qual o Senhor nos ensinou, ou para a qual o Senhor nos dirigiu, aí surgem os problemas, surgem as adversidades. E qual que é a primeira leitura que um bom crente religioso faz? Qual é a primeira avaliação que um bom crente religioso faz? Se fosse Jesus, isso não estaria acontecendo. Sabe por que está acontecendo, pastor Júnior? Meu irmão está fora do plano. O versículo, qual que é esse versículo, apóstolo? Esse cabe bem aqui agora. O apóstolo leu que ontem, quando Paulo diz: uma porta se abriu, mas quando uma porta se abre, tem muitos adversários. A porta abriu, agora prepare para vencer os adversários. A terra foi prometida a Abraão há 400 anos atrás. Agora lá vem Moisés, depois vem Josué para tomar a terra. A terra já era prometida, mas agora tinham que tirar os inimigos da terra. Aqueles 10 espias que voltaram e desanimaram o povo são como os 10 líderes, são como 10 pessoas, sei lá, o que a gente pode tomar como figura aí hoje, mas são aqueles que retornam dizendo: Deus está nos mandando para a morte. Porque na cabecinha deles, como também na nossa, quando eles chegassem em Canaã, não teria muralha de Jericó para derrubar, não teria gigante para vencer. A terra estaria aplainada, estaria toda pronta, e o pessoal dizendo: chega, pode entrar, nós estamos indo embora, a terra é de vocês. Shalom, queridos, Valnice Milhomens falando para um convite muito especial, a Convenção Nacional da Casa da Bênção, de 20 a 23 deste mês. Vai ser tremendo, poderoso, você não pode perder. E eu terei a grande honra de, no dia 22 pela manhã, também unir-me àqueles que estarão ministrando a palavra. Jejum e oração.
Vamos encher os céus do Brasil com uma nuvem de oração. Bom, mais uma vez trazemos a pastora Raquel com seus pedidos de oração para o programa de hoje. Você também pode aproveitar o nosso WhatsApp de qualquer parte do Brasil ou do mundo, nos enviar os seus nomes que serão colocados no altar das orações. 97529-4642, DDD 011. Pastora Raquel, boa noite. Uma excelente noite para você, caro amigo telespectador. Que bom estarmos de volta. Programa Cristo, a Verdade que Liberta, todas as noites abençoando a sua vida, abençoando o seu coração, o programa da família de Deus. Eu trago agora o quadro Meu Pedido no Altar das Orações. Faça como centenas de vidas que entram em contato conosco pelo telefone da bênção que está no rodapé do seu televisor. Você pode mandar mensagem, WhatsApp, o áudio e com certeza o seu nome será incluso aqui no altar das orações. Faça como a Cristina, ela mora em Londrina, Paraná, e ela diz assim: eu peço oração por minha filha que está longe de casa, que ela volte para casa, pois ela deixou o filho de 12 anos comigo, diz a Cristina. Ele tem autismo, não fala, é hiperativo, agressivo e é um menino que está perturbado. Orem pela vida dele, pois ele precisa de um milagre. Cristina, você disse bem, ele precisa de um milagre. Toda a sua casa necessita de uma bênção e você agiu corretamente. Você entrou em contato, pediu oração, clamando ao Deus Todo-Poderoso, e o seu nome está incluso conosco aqui. E nós vamos nos unir daqui a pouquinho em oração pela sua vida, Cristina. Toma posse, creia, e se estiver perto da criança, ore com ele, ministra também sobre ele juntamente com a gente, porque Deus fará grandes coisas acontecer. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Também entrou em contato com a gente a Célia. Ela mora em Vila Formosa, São Paulo, e ela diz o seguinte: eu fiz um cateterismo dia 30 de maio por decorrência de um infarto no dia 17 de maio, infarto agudo do miocárdio, e foi colocado 2 estentes no coração. Porém, continuo com dores no local do procedimento e nas costas. E ela fala assim: eu não consigo andar na rua normalmente sem dores. Preciso de cura e só Deus pode me curar. Célia, você falou muito bem. Só Deus pode curar o homem no corpo, alma e espírito. A cura completa só vem de Deus. Claro que Deus também permite a medicina. Ele próprio capacitou os médicos aqui na terra para curar, para também nos ajudar, mas Ele é o médico dos médicos. Então tenha certeza que Ele ouve o seu clamor e te cura nesta hora, em nome de Jesus. Toma posse, não duvide, creia no seu milagre. Também entrou em contato com a gente a Neide Rodrigues. Ela mora em São Paulo, capital. Um grande abraço para toda a grande São Paulo. E ela fala o seguinte: eu peço oração pelo meu filho Jairo, que está muito viciado no álcool e precisa ser liberto. Neide, creia que qualquer tipo de vício, há esperança, há libertação. Porque quando nós cremos, confiamos e oramos, não há vício sequer em nenhuma área que possa ser páreo para o nosso Deus. Ele é o Senhor que cura, que sara e que liberta e arrancará o teu filho deste cativeiro em nome de Jesus. Também pede oração Osíris, mora em São Paulo, capital. E ele fala o seguinte: eu peço oração pela vida de Francisca Medeiros, que se encontra na UTI. Olha, em nome de Jesus, toma posse, creia que lá naquela UTI Deus envia anjos para abençoar. Anjos são seres espirituais que estão ao nosso inteiro dispor. Anjos são seres espirituais que atendem a voz de Deus para guardar, livrar, proteger. E tenha certeza que há anjos de Deus que foram enviados agora naquela UTI para, em nome de Jesus, livrar de um mal maior. Toma posse, creia, não duvide, Osíris, porque o seu nome está incluso aqui no altar das orações.
Também entrou em contato conosco o João Carlos, que mora na Serra Talhada, Pernambuco, de São Paulo para Pernambuco. E ele fala o seguinte: eu peço oração pela minha filha Jaqueline, que se encontra com muitas dificuldades para engravidar. O sonho dela é ser mãe. Eu tenho muita fé. Deus, ele vai operar o milagre, ele diz aqui. Ela vai alcançar essa grande bênção, esta grande graça, em nome do Senhor Jesus. João Carlos, que bom que você crê. Então, una a nossa fé, porque nós cremos também. E o sonho de milhares de mulheres é de ser mãe. E muitas vezes não pode engravidar, não consegue porque não sustenta um bebê, não sustenta uma gravidez, tem um útero infantil. Mas seja qual for o problema, em nome de Jesus, ela vai receber o milagre. Assim como Ana recebeu nos seus braços o grande menino Samuel e gerou os sonhos daquilo que Deus tinha para ela. Creia, toma posse. Vamos orar juntos no altar das orações. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Pai Santo, Criador, sustentador dos céus e da terra, no nome precioso do Senhor Jesus, declaramos formada esta grande corrente de fé. Quando milhares e milhares de pessoas oram, crendo na manifestação do teu poder. Meu Pai, esses pedidos que aqui chegaram e que foram mencionados neste programa, onde estiverem cada uma destas pessoas, sejam tocadas pelo teu grande poder. E onde houver uma enfermidade de ordem física, emocional ou espiritual, que a tua boa mão venha sobre eles e haja um milagre para a glória e honra do teu santo nome. Eu abençoo os lares, as famílias, com a bênção da paz, do amor, da compreensão, que toda obra perturbadora da paz na família bata em retirada agora e que haja manifestação da tua presença. Ó Santo Espírito de Deus, Consolador eterno, aquele que revela Jesus Cristo, venha operar no seio desta família e que tenha o conhecimento, que tenham a revelação de quem é o Senhor Jesus e possa servi-lo e andar com ele por toda a vida. Sejam abençoados no nome de Jesus. Amém e amém. Ponto final do programa. Deus os abençoe. Amanhã, se Deus quiser, às 19 horas, um novo encontro através da sua RBI. Até lá, povo de Deus!
Shalom, graça e paz. Aqui quem fala é o apóstolo João Neto Gomes Freire, aqui do estado do Espírito Santo. Tenho a honra de ser convidado do apóstolo Jair de Oliveira, com a confiança de todos os líderes nacional da Casa da Bênção, para estar junto com vocês por ocasião da convenção anual da Convenção da Casa da Bênção, dos dias 20 de julho a 23 de julho, aí em Brasília. Será um tempo precioso, será um tempo profético. Deus abençoe a todos, um abraço e até lá. Uma igreja viva, que nasceu com a missão de trazer respostas aos corações aflitos e apresentar o caminho da salvação aos perdidos. Fundada pelo apóstolo Doriel de Oliveira e missionária Ruth, há 58 anos, na Praça Vaz de Melo, em Belo Horizonte, e em seguida estabelecendo sua sede mundial na capital federal, hoje a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus encontra-se espalhada em todo o território nacional e em diversos países. Pregamos o Evangelho vivo. Vivemos tudo aquilo que pregamos. Hoje, o apóstolo Jair de Oliveira, líder das Casas da Bênção, que ao lado de sua esposa missionária Graça, carrega no seu coração um chamado mais forte que a própria morte. Uma caminhada ministerial que acaba de completar seu jubileu de ouro. Seu maior desejo: alcançar os perdidos com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e viver o grande avivamento prometido por Deus à nação brasileira. Fincamos estacas em todas as regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e em nações como Portugal, África e América do Norte. Tem ao seu lado uma equipe de homens comprometidos com a causa do reino de Deus. Bispos, superintendentes, milhares de pastores, dezenas de milhares de obreiros fiéis e centenas de milhares de filhos da fé, verdadeiros discípulos de Cristo. Cremos que o campo é o mundo e que chegou a hora da grande colheita acontecer no planeta Terra. Nossa missão se confunde com a nossa própria vida. Seguimos a ordem do nosso Mestre: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não temos dúvida de que Cristo é a verdade que liberta. Vivemos uma vida de milagres. Na verdade, somos o próprio milagre. Doentes sendo curados, escravos do diabo libertos, perdidos encontrando a salvação. Somos a Igreja Casa da Bênção. E onde quer que uma porta deste ministério se abrir, grande ou pequena, ali estará alguém disposto a te abraçar e transmitir ao seu coração o maior dos amores, o amor do Pai Celestial. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.